Bom, acho que podemos iniciar, ok? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês em mais esse webinar promovido pela WA Fênix, né? Meu nome é Flávio Mentoni, sou CEO da WA, né? E vou compartilhar, fazer uma breve introdução aqui para vocês a respeito desse webinar e depois deixar a palavra com o Glauco e com o Joel, que farão toda a apresentação para vocês, né? Glauco e Joel, muito obrigado aí pela participação e apresentação de vocês também, né? A reforma tributária é, sem dúvida, uma das maiores transformações já vividas nas empresas brasileiras, né? Mais do que uma mudança fiscal, ela é uma mudança estrutural que vai impactar em diversos processos, sistemas e operações. E vai mudar muito, já está mudando, né, a forma como as organizações conduzem e conduzirão os seus negócios, né? Desde o início de 2025, nós montamos uma equipe de trabalho, né, conduzida pelo Joel, onde nós temos estudado todas as liberações que o governo tem feito, todas as liberações que a SAP tem feito também, todo o plano de execução desse grande projeto que deve acontecer aí até 2033, né? Esse trabalho feito por essa equipe nos levou a desenvolver o sistema de 2025 para diversos clientes nossos, onde fizemos as diversas implantações em janeiro de 2026. E agora nós continuamos fazendo esse mapeamento, esse detalhamento, e estamos agora, e o objetivo desse webinar é mostrar para vocês, né, o que deve acontecer este ano, né, a respeito da reforma tributária e nos próximos anos, o que deve acontecer no ano que vem até o ano de 2033. Obviamente, né, que ninguém sabe ainda todos os detalhes do que vai acontecer, porque o governo está soltando isso gradativamente, né? Mas como nosso papel como empresa, nessa equipe que nós formamos, é estudar esses processos, estudar essas liberações, estudar o que o governo tem feito e o que a SAP tem liberado, olhar para os nossos clientes, entender a situação dos sistemas que os nossos clientes têm, como que estão implementados esse sistema, e sim, e daí dar os devidos ajustes e implementações que cada cliente precisa fazer para se adequar a essa reforma tributária, né? Como disse anteriormente, né, a reforma tributária ela não termina em 2026, né, e sim em 2033. Portanto, essa equipe de trabalho nossa, né, que montamos em 2025, ela vai até 2033. E a nossa ideia, conforme vão surgindo novas liberações, novas definições do governo, novas definições da SAP, nós iremos montar novos webinars para poder estar compartilhando essas novidades com cada um dos nossos clientes e parceiros, né? Então, nosso compromisso ele permanece o mesmo, quer dizer, continuar caminhando ao lado dos nossos clientes, né? Oferecendo conhecimento, apoio especializado a todos vocês, né? E o objetivo desse encontro hoje, justamente, é compartilhar essa experiência, esclarecer dúvidas, né? E ter um grande bate-papo com vocês e discussão desse grande tema aqui que tem feito aí muitas mudanças em todas as empresas brasileiras, né? Sendo que as maiores mudanças ainda estão por vir, as mais complexas mudanças estão por vir. Então, o nosso papel aqui é ficar sempre alerta, né? E estar passando e posicionando a vocês as novidades que estão surgindo e que surgirão até o ano de 2033, né? Desejo a todos um excelente webinar e, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Ok, Flávio, obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Valdir, sou diretor comercial da WA Fênix e estou tendo o prazer de participar desse webinar. Para enriquecer aqui nossos trabalhos, eu vou ter o prazer de receber o Glauco Boassi, que é sócio fundador da Martins Boassi Contabilidade, e o nosso diretor de produtos e consultoria, Joel Gopfert Pinto. Joel tem mais de 30 anos de experiência, atua em grandes plataformas cooperativas como SAP, Salesforce, Microsoft. E, Joel, bem-vindo, Joel. Vamos começar a bater um papo sobre a reforma tributária. Obrigado, Valdir. Obrigado, Glauco, pela sua presença mais esse ano, né? Já é o segundo ano consecutivo e eu acho que até 2033 nós vamos ter muito trabalho junto aí.
Obrigado, Flávio, pela abertura aí, pela oportunidade de estar conversando com os nossos clientes, né, com a nossa rede de relacionamento aí, um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Acho que vai ser uma hora produtiva para todo mundo. Espero que seja, tá? E obrigado, Valdir, aí, pelas palavras carinhosas, tá? E não conta para ninguém quanto tempo a gente trabalha junto, porque senão pode ser que as pessoas venham a questionar se eu pinto o cabelo ou não, porque o seu tá branquinho, o meu ainda não tá. Tá? Bom, esse formato de webinar vai ser bastante dinâmico, mas para colocar todo mundo na mesma página, eu acho que está todo mundo na mesma página, mas por via das dúvidas, eu preparei aqui poucos slides para compartilhar com vocês, só justamente para colocar todo mundo na mesma página, tá bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Ops. Deixa eu abrir aqui primeiro. Point. Ok. E agora... Por favor, confirmem, pode ser por áudio aí, porque agora eu só vou ver a tela aqui. Se estão vendo uma apresentação aí, webinar Reforma Tributária, Ajustes para 2027, começam agora. Valdir, é isso que estão vendo? Ok, João. Ok, então tá. Como eu falei, são poucos slides, justamente para colocarmos todos na mesma página, né? Nós, como consultoria de tecnologia de informação, damos um pouco de foco, né, para o principal sistema de gestão dos nossos clientes, que é os sistemas de gestão empresarial, os ERPs, SAP, né, S/4HANA e o ECC, e também a mensageria de nota fiscal, né, um jargão bem do mundo SAP, que é utilizado, que é o atual é o SAP DRC, tá? Bom, são 3 slides para dizer o seguinte. Primeiro, o que foi realizado em 2025? Né? Então, 2025, todas as empresas começaram a se preparar para o CBS e BS, que a partir desse ano, de 2026, janeiro, precisava ter ainda com uma validação leve, né? Vamos dizer assim. Acho que o Glauco até vai falar um pouquinho, vou deixar esse detalhe para ele. Mas uma validação leve, né? Do CBS e BS no XML das notas fiscais, com valores teste, né, de 0,9 para o CBS e 0,1 para o IBS, ok? Em 2026, foi esse o grande desafio que as empresas se prepararam em 2025 para atender. E já foi um desafio, né? Já foi, eu me lembro muito bem que no meio do ano passado, quando a gente fez esse primeiro webinar, a gente foi alertando os clientes, olha, não deixe para a última hora, precisamos realmente preparar o seu RP, por mais simples ou pequeno que possa ser essa preparação, precisamos começar a fazer isso. E, às vezes, não foi nem tão pequeno assim, por uma questão do CBS e IBS propriamente dito. Mas muitas empresas, aquelas clientes SAP, precisaram atualizar os seus sistemas, né, o seu SAP, para estar no mínimo necessário para que pudesse ser aplicadas as correções, os ajustes que a SAP solta. Então, foi a aplicação do suporte packet, aplicação de nota, e isso, em muitos casos, tomou mais tempo do que a preparação mesmo do ambiente para CBS e BS. 2025 foi isso. Nossos clientes, fizemos vários projetos dessa natureza, tá? E os nossos clientes conseguiram cumprir seus prazos tranquilamente. 2026 aumenta, sobe a barra, né? As coisas começam a ficar mais complexas, né? Algumas vieram de herança de 2025, por exemplo, layout e o XML, eles ainda estão sofrendo pequenos ajustes, né? Agora, em agosto, a validação passa a ser oficial dos campos da nota fiscal, né? Do CBS e BS, correndo o risco, inclusive, de multa, mas eu vou deixar o Glauco falar sobre isso. Eventos, né?
que também deveriam ter sido tratados em 2025, mas que houve uma certa condescendência por parte do governo para os eventos, mas eles são, de fato, muito importantes para o que vem da reforma tributária. CNPJ alfanumérico, que aparentemente é uma coisa simples, né? Agora vai permitir que o CNPJ seja não só mais numérico, mas seja alfabético também. Mas as empresas estão se preparando, existe uma data aí para que estejam preparados, porque o CNPJ da empresa emissora não vai mudar, mas em princípio não vai mudar, né? Mas só se ela abrir um outro negócio, uma outra empresa, e esse sim pode ter um CNPJ alfanumérico, mas eventualmente clientes e fornecedores vão ter, então os sistemas têm que estar preparados, tá? O ajuste CINIEP, que também é uma herança de 2025, né? Que já teve o seu prazo prorrogado para início de agosto de 2026 e que assim, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é uma coisa importante, porque não é só tecnologia, envolve processos das empresas. E o que a gente chamou de ERT fase 2, Reforma Tributária fase 2, e, no meu ponto de vista, impacta mais as contabilizações e apurações contábeis, que a gente tem que começar a trabalhar já, é o título desse evento, desse webinar, mas está preparando para 2027 toda a parte de contabilizações dos CBS e IBS, principalmente o CBS, que passa a ser oficial a partir de 2027, testar, fazer as regressões, os testes necessários. Então, isso é o que está acontecendo em 2026. Temos clientes em todas essas fases ou projetos relativos à reforma tributária, né? Uns começando, outros já finalizado, a parte, por exemplo, de CNPJ alfanumérico, apesar de ainda precisarmos, por parte do governo, inclusive ambiente de homologação para isso, ok? Bom, para 2027, do nosso ponto de vista, né? Quais são os principais desafios? Tem muitos desafios, muitos, mas esses são os principais. O fato do CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, ser definitivo, né, e um passivo de PIS/COFINS, né, porque quando eu coloquei a palavra passivo entre aspas aí, não quis dizer do ponto de vista contábil, né, ativos e passivos, mas no sentido que, olha, tem um PIS/COFINS aí na minha contabilidade, na transição, o que eu faço com ele, como é que não faço, o que acontece na virada do ano, quando chegar uma nota emitida em 2026, que ainda tem PIS/COFINS, mas eu estou em janeiro, como é que eu recebo, como é que eu não recebo? Essas coisas são detalhes que, às vezes, as empresas nem param para pensar. Nós estamos juntos com vocês, queremos ajudá-los nesse sentido, e essa complexidade ela não é pequena, então é um ponto de preocupação. Apuração assistida, né? Ou seja, que ela precisa ser monitorada para se entender exatamente como vai acontecer a apuração de impostos a partir do momento que CBS e IBS forem oficiais. O split payment, que eu diria assim, a grande preocupação é os bancos fazerem as coisas direitinho, né? Mas para saber se os bancos estão fazendo as coisas direitinho, nós também precisamos entender se eles estão fazendo as coisas direitinho, se aquilo que eu vou receber líquido está realmente debitado simplesmente a parte dos impostos, se não um engano, se não um erro, enfim, porque isso afeta do ponto de vista técnico, a minha contabilização, o meu fluxo de caixa, e muito mais do que técnico, afeta também a operação do negócio, que deixa de ter um imposto sendo recebido no seu caixa para eventualmente recolher. Eventualmente não, recolher isso depois, não era eventual, tinha que pagar mesmo. Tá? Mas que a partir de agora já fica retido lá no banco, vai direto para o governo e eu não tenho mais esse dinheiro na minha mão. Então, o split payment, tecnicamente, é uma operação, mas do ponto de vista de impacto na empresa, muda toda uma questão de fluxo de caixa, inclusive. Gestão dos antigos impostos e novos, então estou falando do quê? De principais desafios para 2027. E outros, por exemplo, SPEDs, o que vai acontecer, o IS, o IBS estadual e municipal, apesar dele não ser obrigatório ainda, né, em 2027,
Do ponto de vista, por exemplo, de notas fiscais de serviços, arrendamentos, agora os aluguéis passam a ser obrigatoriamente emitidos por notas fiscais de serviço, tudo isso já começa a causar impacto em 2027. Então, esses são os desafios, né? Dentro de 2026 para 2027. Então, o 2027, a gente está chamando um ano de transição efetiva. Não vou perder mais tempo aqui, tá? Já falamos um pouquinho, a extensão do PIS/COFINS, o IS em vigor, IPI a zero, split payments, novos layouts e ajustes do XML, porque isso é uma constante, né? O governo também está se estruturando ainda, né? Não tem tudo definido, e isso impacta todas as empresas, inclusive as empresas de consultoria, para poder apoiar vocês. A gente também monitora tudo que acontece no nível dos RPs da SAP, aqui está só a S/4HANA, mas na verdade são tanto no S/4HANA como no SAP ECC, como na mensageria, né? Essas versões estão compatíveis, as notas prioritárias, os esquemas de cálculo, e aqui durante o webinar eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do esquema de cálculo, um pouco mais profundamente, e os novos campos fiscais. Então aqui um pouquinho por que escolher a WA Fênix para ser seu parceiro nessa jornada, porque nós estamos fazendo isso com vários clientes, esperamos que vocês tenham confiança no nosso trabalho e possam compartilhar com a gente esses seus desafios, que também serão nossos, tá bom? Então, essa foi a introdução, e eu volto aí para o Valdir fazer o nosso meio de campo. Vamos falar em termos futebolísticos, porque depois de amanhã começa a Copa. Obrigado, Joel. Então, vamos colocar o Glauco em campo. Bom dia, Glauco. Glauco, do ponto de vista contábil e fiscal, quais são as principais atividades que as empresas precisam concluir em 2026 para garantir a operação do CDS, IBS e IS em 2027? Olá, Valdir, bom dia. Bom dia, Joel, ao Flávio. Agradeço o convite mais uma vez de participar com vocês, né? A obrigatoriedade para 2026 necessariamente começa a partir de agosto, né? O Comitê Gestor da IBS publicou no dia 30 de abril o regulamento e as normas que devem ser seguidas. E dentro dele tem um artigo lá que fala de quando isso é obrigatório, a partir do primeiro dia útil do terceiro mês subsequente. Como ele foi publicado em abril, então, necessariamente, 1º de agosto, as empresas já devem estar com seus RPs adequados, de acordo com as notas técnicas, sobretudo a número 2 e a número 4, onde trata dos layouts das notas de venda mercantil, vamos assim dizer, e das notas de prestação de serviço, tá? Ali, necessariamente, deverá haver o destaque, nesse primeiro momento, da CBS e DBS, com a alíquota de 0,9 e 0,1. Então, a partir de agosto, quem não tiver nessas condições de emissão de documento fiscal pode ter esses documentos rejeitados e estaria, sim, a partir de então, estaria sujeito a algumas penalidades por falta de correção de emissão de obrigação acessória. Uma vez que, nesse momento, a obrigação não é principal, não há a necessidade do recolhimento do imposto, apenas o destaque da nota. E o destaque da nota representa uma obrigação acessória. Então, consolidando a resposta, né? Os RPs necessariamente devem estar parametrizados, e aí, infelizmente, a reforma tributária, na sua finalidade precípua, não conseguiu minimizar a burocracia, e isso depende necessariamente das empresas de consultoria, para poder normatizar os RPs em consonância com as legislações. A obrigação do destaque começa agora dia 1º de agosto, Valdir. Ok, Glauco, obrigado. Vamos retornar para o Joel agora. Joel, do ponto de vista tecnológico, quais são os principais cuidados que as empresas devem tomar em relação ao SAP? Está no mudo. Desculpa, tecnologia sempre me atrapalha. Bom, do ponto de vista de tecnologia, o que o Glauco colocou, né, assim, a gente está preparando os ERPs, no mundo SAP, e até independente disso, né, a gente sabe que a gente tinha que publicar lá em janeiro, no XML, ter lá o CBS, BS calculado na casa dos testes, né, e essa exigência agora de que isso vai ser validado,
É importante, mas nós acreditamos que a maior parte dos nossos clientes SAP já estejam com isso regularizado. Pode ter algum ajuste maior para fazer, né, mas a gente acredita que vocês já estejam preparados em relação a esse ponto para 1º de agosto. Só que não é só esse ponto. O que está por trás disso, eu não quero ser extremamente técnico, mas é o cálculo do preço final, considerando o CBS e BS, né? Principalmente CBS, para o ano que vem, né? Quando eu falo cálculo, né, do preço final, eu fui, só para vocês entenderem um pouquinho a minha bagagem, eu fui consultor de SD durante muitos anos. Hoje não implemento mais como consultor de SD, mas eu conheço um pouquinho dessa história do SAP SD, do modo de vendas e distribuição. Conheço um pouco também na parte de materiais, na parte de compras lá, suprimentos. Ou seja, o processo dentro do ERP é um processo integrado, e ele acontece na operação, né? Ou seja, o SAP, por ser um sistema muito robusto, teve que prover mecanismos robustos, né? Porque nós temos uma empresa de oil and gas, né, de petróleo, que usa o SAP, temos uma farmacêutica que usa o SAP, temos uma empresa de alimentos que usa SAP, temos uma empresa de material de construção que usa SAP, temos empresas de serviços que usam SAP, todas usam o mesmo SAP, com as suas configurações específicas, com seus ajustes de acordo com o mercado que elas atuam. Tá? Essa é a grande vantagem do SAP, é o mesmo SAP para todo mundo, né? Falando de forma genérica. Vocês sabem que tem as suas diferençazinhas. Mas uma parte dessas diferençazinhas está na configuração que se faz do SAP. Então, sem querer ser muito técnico, as empresas têm que olhar para 2027 as configurações de pricing, vocês vão entender o que eu estou falando, de precificação, porque é na precificação da venda ou no recebimento de uma fatura de uma nota fiscal de um fornecedor, é que você tem os impostos a serem calculados ou calculados para dar entrada dentro do seu sistema de gestão. E se você não fizer bem uso das ferramentas da SAP, para que você possa pegar aquele valor que foi calculado de CBS e contabilizar a partir do ano que vem, 2027, que aí muda um pouco o que o Glauco acabou de colocar. Olha, por enquanto, ninguém vai ter que pagar o imposto, mas vai ter que validar. O ano que vem vai ter que pagar o CBS de acordo com a alíquota que for calculada. E morre PIS/COFINS. Mas existe aquele passivo que eu comentei lá atrás do PIS/COFINS. E existe um cálculo que vai afetar a precificação, né, porque hoje os impostos estão embutidos no valor da nota, e isso impacta em todo o processo de quem utiliza qualquer RP, não só SAP. E o SAP, para resolver isso, tem a sua complexidade. Então, o que parece simples, ou seja, põe o CBS lá na nota, no SAP não é simples assim, né? Na época que o meu avô fazia uma nota fiscal, minha mãe, que eram contadores, na datilografia, é uma coisa. Agora não é. Para você ter um imposto ali calculado, você tem todo um processo que você tem que modificar dentro do RP para que aquilo seja calculado daquela forma e passe a fazer corretamente. Então, primeiro, não é só TI, é processo, é a área fiscal junto, tentando entender, junto com a área de TI, o que tem que ser feito. Tá? Então, eu diria que esse é o grande impacto para 2027, ou seja, temos que arregaçar as mangas e botar um pouco mais o pé lá dentro da cozinha. Tá? Ou seja, não adianta ficar do lado de fora, porque até agora foi fácil. Colocar mais um imposto lá na nota, apesar que eu estou falando assim, dentro do SAP isso não é tão simples assim, mas colocar lá o CBS e IBS sem afetar o resto, eu diria assim, foi fácil. Agora começa a parte difícil, ou seja, e quando eu for contabilizar isso, como que eu faço? Aonde que eu ponho? Como é que eu contabilizo? Como é que vai ficar? Como é que vai acontecer a apuração para um imposto que antes era num modelo, agora tem um novo que é no modelo novo, mas ainda continua com o antigo? As cabeças têm que pensar juntas, né? Se
se uma pessoa, eu diria assim, eu estou dando opinião, tá? Me permitam a opinião franca, e o objetivo é ajudar. Mas as pessoas que trabalham na área de negócio, na área fiscal, contábil, não sabem como funciona o SAP, tem que aprender a saber. Ou seja, peça para o teu consultor, para a tua equipe de TI, de gestão do SAP, te explicar como é que as coisas acontecem lá. E vice-versa, né? O consultor de tecnologia, o consultor SAP, isso é impossível, inclusive, tá? Ele não pode deixar de conhecer o processo, ele tem que entender que o processo acontece por alguma razão daquele jeito e para ele poder ajudar a consultoria. Esse é o grande impacto, tá? Estar preparado para as discussões num outro nível nesse segundo semestre, para 2027 funcionar. É isso. Obrigado, Joel. Vamos voltar. O Valdir, sua voz Como falhou um pouquinho. Então, lá, vamos voltar para o Glauco. Oi, Glauco. Voltando para você. Como que a gente vai tratar o tratamento dos créditos tributários? Então, Valdir, aproveitando o que o Joel colocou aqui, né? Quando ele fala do passivo, do PIS e COFINS. Na verdade, as empresas hoje têm uma forma de apuração que está alicerçada em cima do SPED de contribuições, onde a gente apura se tem saldo credor ou não de PIS e COFINS. Nesse sentido, a Receita Federal já se pronunciou que poderá haver uma transição desses saldos credores para aproveitar no pagamento da CBS lá na frente. De que forma isso vai acontecer, nós ainda não sabemos. Mas, como a gente sabe como que as coisas acontecem aqui no Brasil, não tenho dúvida que será criada uma obrigação acessória nova para descrever a origem desse crédito e como ele será aproveitado. Não tenho dúvida também que isso vai ser de forma escalonada. A Receita Federal vai modular para sempre no final haver o quê? A arrecadação. Esse é o ponto, né? Os 3 grandes pilares da reforma tributária é a transferência de crédito, a não cumulatividade e o split payment. É isso que a gente tem que entender, ainda que de forma superficial nesse primeiro momento. O que tem que acontecer? As empresas, cada um tem as suas características, seus planos de contas e as suas formas de atuação. Nós não podemos esquecer que várias dessas empresas têm como fornecedor algumas empresas enquadradas no Simples Nacional. E o Simples Nacional não está abarcado obrigatoriamente na reforma tributária. O que está dentro da reforma tributária? Lembrando que a reforma tributária é do consumo, né? Imposto de renda e contribuição social não mudou, continua da mesma forma. O que a gente tem em mente até hoje é que, assim, se a gente faz uma prestação de serviço, houve um fato gerador. Se a gente dá uma obrigação de dar, de vender, também houve um fato gerador. A reforma tributária muda esse conceito. Ela tributa agora a cessão de bens. A que título? A título oneroso. Então, sempre que houver um pagamento, haverá a incidência de base de cálculo de CBS e IBS. De que forma? Não cumulativa. Por que eu citei o Simples Nacional? Nós vamos ter que, todo mundo vai ter que olhar para a sua cadeia de fornecedores e verificar se ele vai ou não transferir crédito. Lembrando que o crédito só é aproveitado quando o fornecedor liquida a operação financeira, para poder gerar crédito para quem tomou. Essa é a grande, vamos dizer assim, obrigação que todo financeiro tem que fazer. E nessa vertente, os RPs têm que estar integrados com contabilidade e os pagamentos. Hoje já existem 12 formas de apuração dentro do split payment. Eles já estão sincronizados com o Pix, com os cartões de créditos e débitos, com as TEDs e transferências eletrônicas e as plataformas de marketplace. Nesse sentido, os RPs têm que integrar com esses meios de pagamento, mais uma ferramenta a ser desenvolvida pela consultoria de tecnologia. Então, na verdade, o que é a reforma tributária? A hora que começa a implementar o split payment, precisa da parte fiscal, olhar para dentro da cadeia de fornecedores. Esse meu fornecedor, que eventualmente esteja enquadrado no Simples, ele vai para o modelo híbrido, ou seja, vai destacar CBS e IBS, que vai me gerar crédito, ou ele vai continuar apenas como Simples normal? Como dentro da alíquota do Simples é uma alíquota unificada de 5 tributos federais, INSS patronal, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda e, eventualmente, o ISS. O PIS e COFINS extintos vai gerar uma base de crédito muito pequena, muito ínfima, porque vai estar dentro dele a nova CBS.
Nesse sentido, todo mundo tem que fazer uma lição de casa. Olhar para dentro da cadeia de fornecedores, olhar para dentro do seu ERP. Primeiro, verificar se ele está integrado com as notas técnicas 02 e 04, dependendo do ramo de atividade. Fazer a integração com os meios de pagamento para poder permitir um split payment, porque tudo isso vai refletir dentro das demonstrações contábeis. Mas aí já é um segundo tema. Tá? Essa é a minha opinião nesse sentido, Valdir. Ok, Glauco. Obrigado de novo. Joel, vamos lá. Vamos falar agora, Joel, as perspectivas dos sistemas corporativos. Como a reforma tributária impactará a formação de preços nos RPs? Então, Valdir, esse é um pouco o que o Glauco acabou de falar também, né? A gente está aproveitando um pouco a resposta de cada um de nós, né? Porque não tem outro jeito, né? Tecnologia e a parte de negócios, né? Fiscal, tributária, contábil, vão caminhar juntos, né? Como eu estava explicando anteriormente, o coração do cálculo do imposto no Brasil, principalmente, dentro de um RP, está na precificação. Dentro da SAP, isso é um ponto muito importante, né? Alguns países, os impostos são calculados lá na contabilidade, depois que eles foram contabilizados, né? De uma forma mais simples que no Brasil. Mesmo pós-reforma tributária, que é o que a gente espera que aconteça, ou seja, depois da reforma tributária, alguns processos podem ficar mais simplificados, né? Lembro muito bem que o Glauco falou ano passado, antes de melhorar, vai piorar muito, né, do ponto de vista burocrático, e ele tem razão, mas essa forma de calcular os impostos e o preço, né? E aí eu nem vou entrar vamos dizer assim, na avaliação do que o Glauco falou, porque ele conhece muito bem, falou muito bem, e aí é onde a gente sente que a área de tecnologia tem que colocar um pouquinho, arregaçar as mangas e entender cada detalhe, porque cada detalhe é importante, né? Porque a forma, por exemplo, a questão do Simples Nacional, né? Se o meu cliente desculpa, se o meu fornecedor do Simples Nacional, dependendo do como ele estiver emitindo a fatura para mim, a nota fiscal, né, o valor, eu tenho um tratamento específico para fazer. E o cliente que não é Simples Nacional, eu tenho outro tratamento específico para fazer. Então, não é só o CBS e o IBS está na nota, né? É como aquilo impacta tanto na minha precificação de venda, como na minha precificação de entrada, porque quando a gente fala, por exemplo, de fornecedores, eu estou falando na entrada, né? Então, eu tenho que contabilizar corretamente o CBS, o IBS, o que for calculado pelo fornecedor, e para fazer a devida apuração daquilo que é um crédito ou não é um crédito para mim do ponto de vista tributário. Então, é aí que impacta, ou seja, começa dentro das prices de compras e de vendas, tá certo? E aí a SAP, eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o lado deles, porque eu sei que tem uma equipe muito competente na SAP Brasil de localização, eles estão fazendo um trabalho gigante, né, para adaptar um sistema único para todas as empresas nessa complexidade toda, né? Então, se tem uma empresa que vai conseguir fazer isso acontecer como se deve, é a SAP, né? E a gente depende de que eles deem alguns passos à frente para a gente poder aplicar esse conhecimento, essas notas que eles nos propuserem, né, dentro do ambiente SAP, ok? Lembrando que as notas que a SAP solta, algumas delas são técnicas, ou seja, elas não são de configuração, né? E outras dão sugestões de configuração, ou seja, dentro da price, seja de compra ou de vendas, eu posso acatar aquilo ou não, posso fazer uma coisa totalmente minha. Eu tenho essa liberdade,
o que não é muito inteligente, mas eu tenho essa liberdade, tá? Porque a gente deve seguir o máximo possível daquele padrão standard que a SAP nos traz. Nem sempre é possível também, mas é ali que mora o detalhe, é ali que a gente tem que investir nos projetos, agora que vão acontecer daqui até o final do ano, para poder ter esse detalhe dentro das prices, para poder fazer corretamente as apurações, as contabilizações a partir de 2027. Tá? Ok, Joel, obrigado. E aproveitando, você ainda, Joel, quais são os maiores riscos para empresas que mantiverem seus cadastros fiscais e processos apoiados por sistemas sem revisão? Bom, isso é um outro ponto também muito importante, do ponto de vista de sistemas, né? Durante os muitos anos que a maioria das grandes empresas no Brasil e no mundo começaram a utilizar SAP e dando foco para o mundo SAP no Brasil, se discutia, talvez mais recentemente, a questão de você utilizar o mais standard possível o SAP. Então, assim, para você determinar, por exemplo, um CFOP, para você determinar uma situação tributária, para você determinar o cálculo do imposto, tudo isso é uma complexidade de análise de dados. Então, vamos pegar o exemplo do ICMS antigo, né? De uma forma muito simples. Olha, depende do estado de origem, o estado de destino, né? Se o cliente está num outro estado, aí o ICMS é uma alíquota, só para falar da parte simples, né? Aí começou a ter uma série de variações, substituição tributária, diferença de alíquota, uma série de coisas, uma complexidade para atender os regimes ou as questões fiscais dentro do SAP. Então, aonde eu quero chegar com esse ponto aqui? Se você não tiver o seu ambiente de sistema corretamente configurado, não vai funcionar. Então, é aí que você tem que investir o tempo, né, para entender a demanda legal, né, para traduzir o que aquela demanda legal implica, para poder, por exemplo, fazer o cálculo de um preço correto, porque se você fizer errado, quem perde é a empresa. Né? Se você, por exemplo, nem sei se seria um exemplo real, mas se eu apurar, estaria errado, drasticamente errado, né? O meu fornecedor é Simples Nacional, mas eu não estou tratando assim. E aí eu contabilizo de um outro jeito, eu estou apurando imposto errado. Se eu estou apurando imposto errado, né, o meu custo fica errado, o meu preço para o meu cliente vai ficar errado. Tudo é uma cadeia de impactos, né? Só falando de uma coisa que teoricamente é simples. Então, precisa sim ser analisado detalhadamente, porque é um ponto onde esse impacto pode representar para a empresa prejuízos, né? Então, tanto na parte de compra, como principalmente na parte de venda, esses impactos na precificação a partir dos novos impostos, né, do CBS e do IBS, que acontece concomitantemente com o ICMS, por exemplo, né, à medida que for fazendo a transição do IBS, se você não tiver seguro de que aquilo não te está gerando uma duplicidade ou um erro de cálculo, se você não estiver seguro quanto a isso, não testar muito bem, não olhar contabilmente, porque o teste não é saber se funciona, não é saber se a nota fiscal foi lá para o Cepaz e foi aprovada com aquele campo no XML. Essa é a parte fácil. A parte que vai poder impactar a partir do ano que vem se você colocou as coisas nos devidos lugares, ou seja, se você contabilizou certo, se você apurou seu imposto correto, se você não corre risco de autuação, porque você contabilizou corretamente. É isso. Ok, Joel, obrigado. É muito bom. Glauco, vamos falar um pouquinho agora sobre os impactos financeiros e de gestão. Quais reflexos a reforma tributária poderá trazer para as demonstrações financeiras das empresas? Bom, eu não tenho dúvida que os planos de conta
deverão ser reestruturados, a começar pela própria criação de dois novos impostos, né? E aí, como a não cumulatividade, ela acaba tendo um aspecto muito abrangente e praticamente amplo, ou seja, toda vez que houver uma cessão a título oneroso, de novo, esse é o fato gerador, cessão a título oneroso. E vamos voltar aqui um pouquinho, o nosso ordenamento jurídico tributário atual, ele já sofreu inúmeros questionamentos perante a justiça. Base de cálculo de PIS e COFINS com reflexo de ICMS, se o ISS é devido na origem e no destino, só para citar alguns exemplos. E ainda não é pacificado. Vocês imaginam agora uma lei complementar, onde tem, no mínimo, 483 artigos, onde deveria simplificar e reduzir a burocracia, melhorar a interlocução entre contribuintes e entes arrecadadores, coisa que não aconteceu. A começar que o nosso IVA não é mono, é dual, né, para satisfazer os entes federativos. Tudo isso vai ser questionado novamente. Então, a gente está aqui, de forma embrionária, tratando aquilo que é palpável. Tudo isso vai ser questionado na justiça. Nós já começamos com uma legislação onde tem diferencial de alíquota em razão da natureza da empresa, em razão do ramo de atividade. Tudo isso vai impactar. Mas, respondendo sua pergunta especificamente, os planos de contas deverão ser reajustados, principalmente na parte do ativo circulante, na minha opinião, onde vai refletir os impostos a recuperar, que é a parte dos créditos da CBS e da IBS. E isso, a nível de valuation, é muito importante, porque vai ser uma linha a menos para eu poder fazer, para eu chegar, melhor dizendo, qual é o valor real da receita. Isso a gente tem que expurgar. Eu já vi em alguns debates, alguns colegas afirmando a neutralidade da reforma tributária. Eu, particularmente, não acredito, porque nós temos um IVA dual, que existe uma perspectiva de alíquota de em torno de 26% a 28%, mas ninguém falou ainda quanto que é a alíquota da IBS. E pelo que tudo indica, isso só vai ser divulgado depois de outubro. Então, respondendo a sua pergunta, vai mudar completamente a forma de apuração, e até mesmo em razão do centro de custos, e aí cada empresa tem a sua particularidade, mas, na minha opinião, a principal mudança está lá no ativo circulante e impostos a recuperar. Ok, João? Obrigado. É isso aí. Ok, Glauco. E dando continuidade, Glauco, aproveitando o gancho, como é que a reforma tributária vai impactar nos fechamentos contábeis mensais a partir de 2027? Vai depender de que forma vai ser implantado o split payment. Existem duas formas de implementação do split payment, já mencionado em legislação, que é o procedimento padrão, onde haverá o destaque dentro dos meios de pagamento daquilo que for eventualmente um saldo devedor, o recolhimento e a segregação dentro dos bancos, vamos assim dizer. Tá? E existe um split payment um pouco mais simplificado, onde haverá a necessidade de uma apuração similar aos moldes de hoje. Tá? O split payment dentro da reforma tributária, na minha opinião, eu acho que vai ser o último ponto, porque vai depender de um sincronismo muito grande entre as empresas, as plataformas de gestão de emissão de nota fiscal e os próprios meios de pagamento, tá? Então, vai ter muita coisa para adequar. Eu não tenho dúvida, pegando mais uma vez o gancho do Joel, que a sinergia entre TI, financeiro, contábil e fiscal é essencial para que as empresas possam obter êxito e afastar qualquer tipo de possível punibilidade em razão de uma adequação errônea. É necessário o estudo nesse momento. Por enquanto, é simples do ponto de vista de obrigação de tarefa, ou seja, 1º de agosto, as notas fiscais devem estar adequadas, com os campos específicos de CBS e IBS, para que não sofra nenhum tipo de invalidação na hora de gerar, do ponto de vista oficial, o documento fiscal. Tá? E seguir a cronologia da reforma tributária, é uma longa jornada até 2033. Eu não tenho dúvida que essa legislação vai ser regida, melhor dizendo, do ponto de vista operacional, por instruções normativas, ordem de serviços, decreto, de forma subsidiária à lei complementar que instituiu a reforma tributária. Né? A gente não pode esquecer que, além da reforma tributária, no final do ano, na virada do exercício, tivemos outras duas legislações muito pesadas, a tributação do lucro acima de distribuição de 50 mil,
um valor que era isento desde 1996, voltou a ser tributado para fazer um contraponto à isenção de até R$ 5.000 para a base de INSS, e o aumento da base de cálculo do lucro presumido em 10% para quem tiver um faturamento superior a 5 milhões. Então, são 3 legislações muito pesadas que todo mundo deve estar atento, principalmente a parte fiscal e contábil. Valdir. Ok, obrigado. Joel, vamos finalizar os aspectos tecnológicos. Qual o impacto esperado da mensageria eletrônica e nos documentos fiscais digitais? Ok. Bom, assim, primeiro, assim, a contribuição do Glauco é tão importante que eu acho que tudo que nós estamos ouvindo aí, espero que tenha despertado nos nossos clientes uma clareza de que não é um projeto apenas de TI. E aí, indo para a resposta da pergunta que o Valdir me fez, qual o impacto nas mensagerias, né? A SAP recentemente tornou oficial a sua mensageria, o SAP DRC. Descontinuou o GRC, passou a ser o DRC. E já tem muitos clientes utilizando essa plataforma de mensageria da SAP. Existem outras no mercado. Eles têm papel fundamental, porque, do ponto de vista de mandar para o Cefaz a nota fiscal, né, de forma correta, né, os documentos fiscais eletrônicos de forma correta, né, com os campos corretos, ele é fundamental. Né? Há alguma heresia sendo feita no caminho. Né? Por exemplo, existem mensagerias que tratam a parte dos eventos. Né? E existem outras que não, que tem que ser tratado dentro do RP. Então, dependendo da mensageria que você usa, você faz de um jeito ou faz do outro. Né? Ou a parte de eventos, que é uma obrigação, não sei se tecnicamente seria uma obrigação acessória, mas é uma obrigação importante dentro da adequação para a reforma tributária, por exemplo, os eventos. Então, tudo isso passa pela mensageria. Né? E o que eu disse como heresia é que a mensageria deveria ser, como o nome diz, simplesmente como se fosse o correio, transporta a carta e vê se o cliente recebeu e devolve, carta entregue, né? E muitas vezes ela faz mais um pouco do que isso, ela vai lá e escreve dentro da carta o conteúdo. Quando ela faz isso, ela se torna mais do que uma mensageria. Então, do ponto de vista técnico, todas as questões que são resolvidas na mensageria, na verdade, deveriam estar sendo resolvidas dentro do RP. Então, cada RP, cada fornecedor, incluindo a SAP, tem que olhar essa perspectiva. A SAP sempre olhou essa perspectiva de que a mensageria deveria ser só um entregador de cartas, né? E protocolos de envio. Agora, o conteúdo da carta tem que estar certo por causa do RP. Então, esse é o impacto. Nem sempre essa regra será utilizada, porque na pressão, né, nos 45 minutos do segundo tempo, né, se tem que fazer o gol do título, vale até gol de mão. Né? Então, é isso. Então, esse é o impacto que as mensagerias vão sofrer com tudo isso que a reforma tributária está trazendo. Mas, mais uma vez, destaco o seguinte: a função da mensageria, o conteúdo que está lá dentro, é só parte do que tem que se resolver. Porque o conteúdo pode estar certo do ponto de vista de validação que a mensageria vai sofrer lá no Cefaz, lá na validação da nota fiscal. Mas o cálculo que foi feito para chegar naquilo e a contabilização que foi feita para chegar naquele valor que está lá dentro da nota pode não estar certo, né? Do ponto de vista de utilização mesmo, né? Eu diria da questão de impostos, dos créditos, débitos de impostos, da apuração que no final do processo vai acontecer. Então, o valor está correto, mas está correto porque você calculou corretamente. Agora, é como falar o seguinte, por exemplo,
O IPI faz parte da base do cálculo do ICMS. Ok. Você deveria fazer assim. Ok? Ok. Ah, mas eu não fiz assim. E mandei um valor lá para a Cefaz. O valor que está lá na Cefaz pode ser, dependendo de como você fez, tá bom, tá correto, passou, tá coerente, né? Mas não tá, porque eventualmente você até fez o cálculo correto, considerou o IPI na base do ICMS. Agora, pode ser que contabilmente você não tenha feito isso corretamente. E aí isso tem uma divergência que não aparece nas mensagerias, né? A nota fiscal está aprovada, né? E isso não significa que esteja tudo correto. Então, vai além da mensageria, do entregador de cartas, vai além do cálculo, e eu acho que a preocupação e a complexidade aumenta a partir do ano que vem, já esse ano, né? Mas sendo consolidada a partir do ano que vem, a questão do cálculo em si, do ponto de vista se está usando a base correta, e como o Glauco falou, muita coisa ainda vai mudar. Tem ainda muita coisa por ser esclarecida, né? Não há, num projeto dessa magnitude, por exemplo, a questão que o Glauco falou do split payment, não há como fazer certo da primeira vez e não precisa mexer nunca mais, né? Vai ter uma experiência vivida que vai falar, peraí, isso aqui não está muito bom, vamos corrigir assim. E aí vai ter empresa que vai reclamar, vai falar, opa, peraí, isso aqui está me onerando, isso aqui não está certo, isso aqui fere o princípio XYZ, e vão continuar as disputas, né? Legais, por uma questão tributária que seja justa, né? E isso tudo, todos nós vamos estar envolvidos, a área de TI, as áreas de negócio, e não tem como não conhecer um pouco o mundo do outro, né? Não é só um problema de TI, não é só um problema da área fiscal, tributária, contábil. Ok, Joel. Bom, estamos chegando à reta final do nosso painel e eu gostaria de fazer uma última pergunta para o Glauco e para o Joel. É uma mensagem para os executivos e profissionais das empresas que nos acompanham hoje. Glauco e Joel, qual a principal recomendação que vocês deixariam para quem está se preparando para a reforma tributária? Bom, sem dúvida nenhuma que é o estudo diário. Haverá várias publicações regulamentando o texto principal da reforma tributária, principalmente na parte de IBS, onde existem dois entes tributantes que também não sabem de que forma vão agir, que é o Estado e os municípios, né? E a gente tem aglutinado no IBS o ICMS e o ISS, mas prestador de serviço nunca foi contribuinte do ICMS, por exemplo. De que forma que isso vai se proceder dentro da reforma tributária? Então, é necessário um compliance muito dedicado, principalmente às publicações, se filiar a algum tipo de consultoria fiscal para poder acompanhar diariamente as mudanças, porque elas são constantes e dinâmicas, e poder dar suporte, principalmente para aquelas empresas onde detém dentro de si um órgão interno fiscal e contábil. A necessidade de um auxílio de consultoria é muito grande nesse sentido para poder evitar qualquer tipo de penalidade por esquecimento, por não cumprimento. E, infelizmente, a reforma tributária ela não vem de forma unificada. O texto dela é segregado. Existem algumas atividades que têm redução na base de cálculo. Tudo isso tem que ser acompanhado. Olhar para dentro do seu fornecedor, para a sua cadeia de fornecedores e ver quem está lá na condição de transferir crédito de maneira 100%, de maneira integral. Aqueles que vão continuar porventura enquadrados. A contratação de PJ hoje é muito comum. E o PJ, quando ele olha para trás, antes dele, ele não tem ninguém. Então ele vai falar assim: opa, eu não vou para o modelo híbrido, eu vou continuar aqui no Simples Nacional normal. Então, tudo isso são detalhes muito importantes que agora de fazer uma análise financeira também é nesse momento, porque a partir de 27 a CBS está valendo. Tá? O compliance agora é primordial, na minha opinião, Valdir. Ok, Joel, pode acrescentar mais alguma coisa ainda? Sim. O que eu diria, né, mais uma vez, é uma opinião, né, baseada em alguns anos que a gente tem trabalhado com sistemas de gestão da SAP, e
e já passamos, né, todos nós, já passamos por várias questões tributárias, fiscais, né? Assim, eu sou do tempo que a nota fiscal era feita, bom, na máquina de escrever, né, ou escrita à mão, depois eram impressas numa impressora, né, Carbono. matricial, né, papel carbono, várias vias, né? Eu sou desse tempo, pode não parecer para vocês, mas eu sou desse tempo. E agora tem, então, a nota... Agora não, né? Já há algum tempo tem a nota fiscal eletrônica, que também foi um grande desafio. Assim, não sei se todos sabem, eu vivo em Portugal, né, aqui pela WA Fênix, sou responsável aqui por uma operação aqui na Europa, e vivo uma realidade aqui de impostos diferente, né? E eu digo para vocês que, em termos de controles, o sistema de emissão de nota fiscal brasileiro está anos-luz na frente, do ponto de vista de controle, né? Se é bom ou ruim para o empresário, eu não posso dizer, mas melhorou muito do ponto de vista de controle para o governo. E esse foi o projeto que deu base para tudo isso que está acontecendo agora, né? Então, a partir do momento que você emite uma nota fiscal, antes do caminhão sair da sua empresa, ele já está validado fiscalmente, está correto pelo órgão do governo, né? No caso, pela CEPAS, é algo, assim, acho que nenhum país tem algo da mesma magnitude que tem o Brasil. Então, isso viabilizou uma série de outros projetos, como a reforma tributária, né? O que eu diria para o empresário? Não adianta lutar contra o que está aí. Isso tem um lado bom e ruim. É uma modernidade. Se, por um lado, isso te traz obrigações, preocupações e investimentos, por outro lado, poderá ser um benefício. Tem que se apurar isso nessa perspectiva, né? Você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, ele estando com a água ao meio. Então, o empresário olhar dessa maneira, ou seja, que benefício eu posso tirar de tudo isso? Posso tornar minha operação mais dinâmica com tudo isso? Como? Posso fazer uma revisão tributária de impacto dentro da minha apuração de resultados? Posso? Não, devo, né? De forma prática, não encare a reforma tributária como projetos isolados ano a ano. Ele é um programa que tem duração, começou ano passado, vai até 2033, onde você tem entregas anuais, ou até semestrais, diria, né? Olhe, administre dessa maneira, crie projetos que possam fazer essas entregas, essas obrigações que vão surgindo, mas que se você não perca o grupo que está trabalhando nisso, porque esse grupo ele vai conhecer, à medida que o tempo vai passando, muito bem os detalhes, não só da reforma tributária, de como as coisas devem ser feitas tecnicamente, mas da realidade da sua empresa. Então, esse grupo ele é um grupo muito importante dentro dos outros grupos também igualmente importantes dentro de uma organização. Mas não trate isso como algo pontual. Precisa fazer o CNPJ numérico. Põe o Zezinho, o Pedrinho, o Guinho, o Luizinho lá e tal. Agora precisa fazer o ajuste CNF 49. Põe. Né? Às vezes você não tem nem, né, você empresário, não tem nem essa diversidade de pessoas para colocar nos projetos. Mas, assim, para quem tem, é importante que você tenha um grupo que estude, como o Glauco falou, porque isso é um estudo diário, né? O Flávio também falou na abertura, é uma coisa que a gente tem que estar estudando diariamente e, se possível, conte com auxílio externo, não só consultoria de tecnologia, como nós somos, mas também consultorias tributárias, fiscais e contábeis, que possam trazer uma visão de fora para auxiliar naquilo que muitas vezes é uma interpretação, apesar de ser lei, não se interpreta a lei, a lei ou não é. Não, na verdade, não é bem assim. Tem que olhar com um olhar crítico, analítico, né? E ver, bom, tudo bem, aqui se aplica assim, desse jeito para mim, para o fulano não se aplica, mas às vezes a gente não tem essa capacidade interna de analisar. Então, contem com as consultorias, assessorias externas. Acho que o que o Glauco recomendou é fundamental.
eu vivi também, por causa da minha família vir do segmento contábil, dessa realidade em que existia antigas assinaturas, não lembro o nome das publicações, mas assinaturas mensais com toda a legislação, com que deveria ser feito do ponto de vista de ICMS, ISS, todos os impostos, né? Isso virou uma indústria, né? Então existia IOB, se não me engano, era um órgão que tinha todo esse traduzia o conhecimento legal para um conhecimento operacional nas empresas. Parece que isso volta a ser importante, né? E precisa continuar sendo, talvez o meio que isso chega até o empresário tenha mudado um pouco, né? Não é mais aquela revistinha que chega mensalmente, mas e isso torna tudo muito mais desafiante, porque tem coisa que saiu ontem e eu já tenho que saber hoje. Então, se você não tem uma equipe trabalhando isso de forma contínua, na minha opinião, até 2033, você está correndo o risco de deixar alguma coisa para trás. Ponto. Bom, a gente chegou ao fim do nosso webinar. Eu queria agradecer muito o Glauco, o Joel, por eles compartilharem conosco o conhecimento deles. Queria agradecer a Aline Sancho, que foi a responsável pela organização desse webinar e que ficou aqui na retaguarda fazendo o possível para que tudo desse certo. A nossa principal mensagem é que 2026 é um ano decisivo para a preparação das empresas para 2027. Em nome da WA, eu agradeço a todos que participaram desse encontro e dedicaram o seu tempo para estar conosco. Estamos acompanhando de perto essa transformação e estamos à disposição de todos vocês para o que for necessário. Obrigado e até o próximo webinar. Obrigado, Valdir. Obrigado, Glauco. Obrigado, Valdir. Obrigado, Joel. Agradeço a oportunidade ao Flávio, à Aline. Podem contar comigo quando precisarem.